Hebron, Igreja Viva. Aonde eu estiver neste lugar, eu te trarei comigo e nós viveremos para sempre. Aonde eu for, vocês irão. Onde eu estiver, vocês estarão. E enfim, nada nos separará. E aí naquele momento, diante daquela revelação, sabe por quê? Porque logo depois começaria toda aquela trajetória da Via Cruz. Mas na cabeça dos discípulos ainda era algo completamente difícil de imaginar. Poxa, apesar de Jesus falar várias vezes e profetizar, na cabeça de muitos talvez não aconteceriam essas condições. E aí, naquele momento, um dos discípulos, ouvindo Jesus falar e explicar claramente que estariam sempre juntos, que foi o Tomé no versículo 5, ele diz assim: Senhor, como nós saberemos aonde você vai? E como poderemos saber exatamente o caminho? Aí Jesus olha para Tomé e ele fala bem assim: Tomé, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus estava mostrando para Tomé que o caminho já estava na frente dele. Foram diversos ensinamentos. Jesus já havia falado por diversas vezes, mas naquele momento específico, diante da situação, Tomé estava completamente desligado daquilo que Jesus estava comunicando a todos naquele momento. Só que, no segundo momento, um outro homem, Filipe, ele se levantou logo após, e eu achei muito interessante o argumento no versículo 8 do Filipe, que ele diz assim: Senhor, então mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. A resposta de Jesus foi tão diferente. A resposta de Jesus, ela foi tão assim. Na verdade, eu creio que eu vou ler para vocês que Jesus no coração, ele olhou para aquela pessoa e falou assim: como é que é? O que você está me perguntando? Jesus responde dessa forma e diz assim: olha, eu estou há tanto tempo no meio de vocês, eu estou falando tantas coisas com vocês, tantos sinais e prodígios estão acontecendo no meio de vós, tanta operação de milagre está acontecendo no meio de vós, quantas coisas eu já falei para vocês, e você agora está me perguntando para que eu te apresente o Pai? Aí Jesus olhou e falou bem assim: quem vê o Pai, vê a mim, e quem vê a mim, vê o Pai. Meu amado, parece, e de fato é, uma história bastante simples, mas ao mesmo tempo, ela é tão verdadeira na vida da igreja, sabe? Porque muitas vezes, e eu vou dizer todas as vezes que nós nos reunimos em oração, aqui mesmo, neste púlpito, Deus tem falado de diversas formas, através de palavras proféticas, através de momentos de oração, através de pregações, assim como estas, através de convicções, e muitas vezes, nós, mesmo caminhando, não conseguimos discernir exatamente aquilo que Deus está falando, porque nós estamos completamente desligados do ambiente de Deus. Ou às vezes, em muitos momentos, meus irmãos, Deus está falando, mas devido não estar falando aquilo que você quer ouvir, ou não está fazendo da forma que você gostaria que Ele fizesse, você acaba rejeitando, como se não fosse Deus. Mas eu vou dizer uma coisa: Deus age da forma que Ele quer, do modo que Ele quer, e Ele fala exatamente aquilo que nós precisamos.
Ele é além de nós, Ele está muito acima dos nossos pensamentos, e Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. E o propósito do Senhor é sempre nos levar para um lugar de vitória, um lugar de bênção, um lugar onde nós podemos desfrutar de uma comunhão com Ele. Aleluia! Quem pode dizer glória a Deus? Nós precisamos ficar ligados àquilo que Deus tem ministrado a nós. E no segundo versículo ainda, que eu acabei de ler para os irmãos, é quase no final de várias ilustrações que Jesus foi falando, porque eles chegaram à conclusão de que necessitavam se aproximar de Deus e amar a Deus. E Jesus falou para os discípulos: olha só, se você me amar de verdade, você guardará os meus mandamentos. E um pouco mais à frente, através do versículo que eu li, Jesus ainda diz mais: e aquele que guarda os meus mandamentos e os seguir, ele diz que me ama, o Pai o amará, e eu me manifestarei a ele. Aí agora presta atenção. Hoje em dia todos nós queremos viver a manifestação de Deus, né? A manifestação é algo muito bom. Só que nesses dois versículos, o nosso Jesus, ele começa a mostrar o caminho das pedras para vivermos a manifestação. Ele diz que para viver a manifestação é necessário provar que o ama, e para provar que o ama é necessário guardar os mandamentos e viver os mandamentos. E aí naquele momento eu pensei: Deus, eu quero viver a evidência e a manifestação do Senhor. Aí Jesus, o Espírito Santo ministrou: então viva e guarda os meus mandamentos. E aí parece que nesse momento tudo ficou claro para mim: guardar os mandamentos. Aí eu já pensei logo: eu sei o que é mandamento, eu vou guardar os mandamentos e eu vou viver o sobrenatural e a manifestação. Aí naquele momento eu falei: será que eu sei mesmo o que exatamente Jesus estava chamando de mandamento neste versículo? Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para os irmãos aqui o que é mandamento, todo mundo vai falar: mandamento é ordem, não é? Mandamento é lei. Todo mundo vai dizer: mandamento é o que? É uma ordenança. E aí eu fui procurar na palavra exatamente o que o nosso mestre estava querendo dizer a respeito de mandamento, porque é a chave do sucesso para viver o sobrenatural e a manifestação do Espírito de Deus. E aí quando eu comecei a pesquisar, eu peguei o dicionário Vine, que muitos conhecem, que ele pega as palavras específicas e traduzem para o original. E no momento que eu peguei a palavra mandamento no Velho Testamento e no Novo Testamento, meus irmãos, deu um nó na minha cabeça. Deu um nó exatamente. Porque mandamento pode significar um bocado de coisa, principalmente no Velho Testamento. Quando você vê, devido à dispensação do Velho Testamento, que são eras proféticas, é claro que o mandamento na época de Moisés representava justamente várias ordenanças, tipo não matar, não roubarás, não darás falsos testemunhos. Exatamente esse era o significado de mandamento no Velho Testamento. Só que quando a gente vai olhar no Novo Testamento, a palavra já tem uma outra forma de entendimento, sabe? E aí eu não me atentei, eu falei: eu quero me aprofundar um pouco mais. Peguei várias Bíblias e de versões, e eu identifiquei o primeiro momento aonde a Bíblia fala de mandamento. Quer ver comigo? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 5.
através do nosso irmão abençoado Abraão. Diz assim, só para confundir um pouco nossa mente com relação ao mandamento, que fala o seguinte: olha, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Vamos ler de novo esse versículo que diz assim, olha, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem. Diga assim, guardou a minha ordem, guardou os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Queridos, esse versículo está falando exatamente de 1, 2, 3, 4 coisas completamente diferentes. E quando eu fui verificar, eu descobri que mandamento não é a mesma coisa que ordem, mandamento não é a mesma coisa que estatuto, e mandamento não é a mesma coisa que leis. São 4 coisas completamente diferentes. E todos nós achávamos que mandamento é ordenança, é lei e é regra. Mas não era isso que Jesus estava colocando em nossas mãos para nós vivermos o sobrenatural, ou a manifestação do próprio Deus aqui na terra. Ele disse: eu me manifestarei quando você guardardes os meus mandamentos. E aí, quando eu peguei a Bíblia NVI e algumas outras Bíblias de versão e fui ler o mesmo versículo, meus irmãos, essas Bíblias que tiveram uma tradução um pouco mais recente, ela já não usa mais a palavra mandamento nesse texto. No texto que nós lemos no versículo de João, eles chamam, no lugar de mandamentos, eles colocam a palavra preceitos. Diga-se comigo, preceitos. Preceitos. Aí, como curioso e querendo entender mais a palavra do Senhor, eu quis descobrir exatamente no original então o que significava preceitos. E aí eu me surpreendi, meus amados, exatamente com o significado, porque era completamente diferente daquilo que eu imaginava, mas eu entendi que era exatamente a chave que eu precisava para viver uma vida de manifestação de Jesus na terra. Dentre várias definições, uma me chocou completamente, porque sabe o que é preceito? Lá, antigamente, eu vou ler para vocês. Se você entender, dê um glória a Deus, se o Espírito testificar no seu coração, mas depois eu vou explicar um pouquinho mais esse significado para ficar claro. Diz assim, preceitos, na verdade é uma terminologia utilizada, que representava uma postura agachada, tipo assim, ó, agachada, baixada completamente, e silenciosa. Diga-se comigo, faz assim, uma postura agachada e silenciosa de 2 lutadores, olha só, 2 lutadores diante de uma ordem, aguardando o sinal para entrar em guerra. Olha só que interessante. Aí Jesus fala: aquele que guardar o meu mandamento e viver o meu mandamento, esse sim verá a minha manifestação do meu Espírito. Então, outras formas, Jesus está falando assim, que é uma postura que você fica na guerra completamente agachada, mirando para algo e em silêncio. Eu vou fazer mais ou menos, dá esse banco aqui, meu amado. E é justamente uma palavra que mostra e me lembra um pouco a vida de Abraão, sabe? De Abraão, porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Um dia Deus chegou para ele: saia da tua terra, saia da tua parentela, e eu te mostrarei o lugar. Na verdade, Deus falou claramente com Abraão: olha, você vai sair, mas eu vou te mostrar, eu vou dar a ordem, e quando eu der a ordem, você vai.
Só que o problema é que tem gente querendo forçar a manifestação do Espírito. Deus falou que vai fazer. Aí o que você faz? Ao invés de esperar a ordem, você já quer arregaçar a manga e você já vai fazendo, já vai movendo tudo. Mas Deus não mandou, Deus não falou. Existe o tempo da espera do Senhor. Teve um momento na palavra do Senhor, quando o próprio Jesus, reunido com seus discípulos, não me lembro muito bem se foi Jesus, veio exatamente agora esta passagem, que eles acabaram de ver muitos milagres e prodígios. Jesus falou aquilo que aconteceria na vida deles, e naquele momento o coração deles começaram a queimar por ver estas manifestações, e eles começaram a pensar: não, eu vou agora, eu vou nesse momento, é agora que eu vou, não vai acontecer, Jesus vai curar, Jesus vai libertar, Ele falou que a unção está sobre mim. É claro que a unção está, mas de repente uma voz de profeta se levanta no meio e fala assim: espera aí, tudo vai acontecer, mas pensa só, ficai em Jerusalém, até que lá do alto vocês serás revestidos do poder de Deus, e aí então tu irás, você vai e vai acontecer, mas tem o momento de ficar em Jerusalém. Se você quer viver a manifestação, você precisa entender que existem momentos onde nós precisamos permanecer em Jerusalém, até que o sinal do alto venha para que você se mova por Deus. Quem está entendendo diz amém. Aleluia. E aí vamos pensar aqui na história. Voltei aqui. Olha a situação da palavra preceito. Guardarem os preceitos. Nós somos um soldado de Cristo, amém? Quem é soldado, diga glória a Deus. Diga assim: eu sou um soldado de Cristo. Eu sou a igreja remanescente. Eu sou o soldado que vai reinar sobre a terra, e que vai pisar em todas as obras do diabo e vencer sobre ela, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra o exército do Senhor, contra a tua vida. E aí a palavra do Senhor no preceito diz: olha, é uma situação de lutadores. Nós somos guerreiros de Cristo. Diga assim para o seu irmão: você é lutador, varão. Diga assim: você é lutador. Você está numa batalha. Você é lutador. Aí a palavra diz: postura de lutador, agachado, abaixado, em silêncio, silêncio. E no momento de estar agachado e em silêncio, não é um momento onde a gente tem que ficar acomodados esperando apenas. É um momento onde nós precisamos olhar, sabe? Estar acompanhando, em espírito de oração. É um momento onde precisamos entender exatamente, aguardar com esperança e fé dentro de nós, porque vai chegar um momento aonde o nosso Senhor Deus irá falar: opa, você está em silêncio, eu estou trabalhando, porque é na hora certa que eu vos levarei, é no momento certo que você vai romper, é na hora certa que a oração vai acontecer. Queridos, muitas vezes Deus traz a revelação para a tua vida, mas nem sempre é para aquele momento específico. Ele começa a gerar no teu coração, para que na hora certa tudo aconteça e a obra seja manifesta, porque nem sempre as pessoas estão preparadas para receber um milagre naquela hora. Queria contar mais um testemunho na minha vida, para que os irmãos entendam que é permanecer em silêncio e entender. E nós vamos crescendo na caminhada, né? Há mais ou menos 2 anos atrás, Deus me deu uma oportunidade de estar numa conferência lá em Belo Horizonte. O pastor Jonathan estava lá. E naquela conferência eu estava exatamente como Tomé e Filipe. Deus estava movendo, Deus estava agindo, e eu estava assim: como é que é, Deus? O que o Senhor está fazendo, Senhor? O que vai? Deus estava falando e movendo, e eu totalmente no ambiente, achando que estava abafando, sabe? E eu estava lá naquela coisa toda. Aí de repente, no meio de uma ministração do pastor Luciano Subirá, eu estava sentado atrás, porque eu ainda não tinha credencial chique igual o pastor Jonathan, estava lá na frente aparecendo no telão toda hora. Eu: eita glória, aleluia. Estava lá. Aí de repente, naquele momento, na hora da ministração, meu coração começou a disparar, sabe?
Começou a disparar. Aí eu, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí naquele momento surgiu uma palavra assim, coração. Veio na minha mente, coração. E eu não comecei a entender, só senti um calafrio, tipo aquele arrupio que sobe assim, ó, tem, sabe? Alguém já sentiu aquele arrepio que sobe quando Deus fala? Arrepio não é a presença de Deus, mas muitas vezes quando Deus se manifesta também, vem fogo, vem poder, e muitas vezes vem arrepio também. Vem aquele coração. E aí o fogo estava pegando em meu coração, disparando, e vinha mais rápido assim, ó, coração, coração, coração. Eu falei, meu Deus, meu coração é teu, o Senhor está aqui, coração, coração. Aí naquele momento, terminou a reunião, pastor Luciano Subirá terminou de pregar, ninguém queria ir embora, estava tudo se movendo lá, e eu sentei no banco, e meu coração disparando, de verdade, fisicamente falando, dava uns pulsados assim meio diferentes. Aí eu, como profissional da saúde, aí eu quis entender, falei assim, gente, Deus está falando que eu vou ter problema de pressão. Oh meu Deus do céu, Tomé e Felipe, aqui, Deus, eu estou tanto tempo com vocês, eu já falei tudo, você ainda quer ainda que eu desvende? Querido, sem brincadeira, nem rim, tá? Porque isso é coisa séria. Aí o que acabou a reunião, eu cheguei para o irmão que estava comigo assim, olha, vamos procurar uma farmácia 24 horas que eu vou comprar um Captopril. Aí ele falou assim, mas pastor, você vai comprar um Captopril? Vou comprar porque o meu coração está disparando, eu estou sentindo aqui que alguma coisa vai acontecer no meu coração, Deus está me alertando porque eu não quero morrer. Eu quero viver, ter meu filho para cuidar e eu vou para frente. Aí lá vai, meia-noite, rodando Belo Horizonte, procurando uma bendita farmácia para comprar o tal do medicamento para tomar. Aí eu comprei, olha só como que... Quem vocês estão convivendo comigo agora, vocês vão descobrir que eu sou meio louco assim, mas eu estou me endireitando aqui na igreja, sabe? Deus vai me endireitar perfeito. Aí eu comprei Captopril, comprei Ciprofibrato, comprei Civastatina, tudo para baixar. Eu sei é coração, então vai baixar colesterol, triglicerídeo e vai diminuir a pressão. Tudo certo. Fui para casa. Aí cheguei em casa, aí o rapaz falou assim comigo, pastor, você vai tomar isso? De cole, varão. Coloquei os 3 comprimidos na boca. Aleluia, Deus é bom. Tomei. E aí eu fui para a reunião, queridos, eu cheguei na reunião bem assim, ó, tipo aquele olhar de peixe morto, assim, cansado, o fogo descendo, eu estava totalmente sem vigor, com minha pressão baixinha, né, porque eu não tenho pressão alta nem nada, baixinho, e o fogo começou a descer naquela igreja, mas olha só, Deus sempre revela para nós várias coisas, sabe, só que eu não tive entendimento, eu não compreendi, e eu estou falando, e eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que Deus já está falando, mas você não está compreendendo e está fazendo tudo errado, sabe? Deus já está trazendo o caminho e você está fazendo tudo errado, achando que é isso, mas eu vou dizer uma palavra que Deus falou para mim, você está indo para o sul, mas Deus está te levando para o norte, você nem está sabendo, sabe? Que é Deus que guia nossas vidas. E a unção começou a vir, gente, sem brincadeira, eu estava lá todo, aí tinha uma vovozinha de aproximadamente 90 e poucos anos sentada na minha frente, vovozinha. Eu achei tão bonitinha aquela vovozinha lá, sentada na frente, né? Louvando aquelas cabrinhas brancas, aí o fogo começou a descer. Queridos, quando a manifestação de Deus começa a acontecer no ambiente, é cada um mais louco que o outro, sabe? Igual aconteceu aqui várias vezes, aqui na igreja, inclusive hoje. A gente não consegue entender se está tendo infarto, se está desmaiando, se o que acontece, se está caindo, se bateu cabeça, não sei, a gente não consegue entender muito bem. Fica bem diferente. Deus age das formas que Ele quer agir. Aí no momento daquele mover poderosamente, a vovozinha se levantou. E levantou a mão, estava o fogo, do nada a vovozinha caiu no chão, pá, aí eu achei que estava tudo certo, né? Eu estava meio lelé, na hora que a vovozinha caiu no chão, eu só vi um grito, mãe, minha mãe está infartando, foi exatamente isso, minha mãe está tendo infarto, aí eu parei, olhei para aquilo, eu olhei para cima, olhei para aquela irmã, eu achava que alguém viria para acudir a irmã, só que estava cada um babando mais do que o outro lá na frente, falei, meu Deus do céu, quem vai acudir essa mulher, quem vai subir em cima dessa mulher para fazer respiração, sei lá, mecânica ou tudo mais, e o fogo estava lá na frente, não dava nem para perceber, nos últimos bancos lá, aí eu cheguei assim, ó, não vai amigo, vai comigo mesmo, só sei que eu dei um pulo naquele banco, trepei em cima daquela mulher e sentei nela e comecei, aí naquele momento eu comecei, não, você vai viver, aí eu pedi 2 irmãos para me ajudar a pegar aquela irmã, levar para fora da igreja, levar a irmã, eu continuei, em nome de Jesus, vote, comecei a forçar, aí na hora que eu comecei a forçar, Deus falou bem assim comigo, é assim que o homem de fé age?
Eu comecei a te revelar uma obra que eu faria através da tua vida para abençoar uma família. Agora você vai e faz. Aí naquele momento que falou exatamente aquilo, eu parei e falei, sai daqui todo mundo. Já tinham chamado até a ambulância. Eu falei, em nome de Jesus, você pode até ir para a glória, mas não vai ser nesse ambiente, não vai ser nessa igreja, vai ser em outro dia. Em nome de Jesus, espírito de morte, sai essa mulher agora. Aleluia, 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 aleluia. Ora baceira, balabaceira, balabalhalamas. Aí naquele momento o irmão que estava comigo, ele falou, pastor, você está doido? Eu estou doido mesmo. Levanta aí, mulher. A mulher estava assim. Aí eu, levanta, conserta essa cara agora. Melhor agora, em nome de Jesus. Levanta, vem com o pé. Eu pensei, não, pastor, deixa ela deitar. Manda ela levantar. De repente a mulher levanta. Aleluia, aleluia. Aí chegou a ambulância. Aí a vovozinha falou assim, não vou não, eu vou voltar para lá. Tomé, Felipe, sei lá. Muitas vezes Deus está trazendo para nós uma parte de um processo, de um milagre que Ele vai operar. Só que nós temos que entender uma coisa: questões espirituais não se discernem com o corpo carnal, na mentalidade emocional ou completamente humana. A Bíblia diz o seguinte: coisas espirituais nós discernimos no espírito, no ambiente espiritual. Aleluia! Quantos querem viver a manifestação do Espírito Santo de Deus? Diga, eu quero. Mas é necessário estar completamente ligados e atentos àquilo que Deus está falando ou está fazendo. Está atento em guardar o preceito, ou seja, a hora certa em que Deus fala, vai e flua e faz. Existem momentos que nós precisamos ficar em Jerusalém, até sermos revestidos do poder de Deus. E agora existe o segundo momento do versículo, que é exatamente entender o que é manifestação do Espírito de Deus. Porque agora eu já entendi claramente que para viver a manifestação de Jesus na terra, eu preciso ter um coração apaixonado, disposto, com os preceitos, ficar em silêncio, aguardando a ordem do nosso Pai. Aguardando a ordem do nosso Pai. E quando a gente vai ver manifestação, é a mesma coisa. Porque às vezes a gente deixa de viver a manifestação por não entender exatamente o que ela quer dizer. E aí, no Vine, que os irmãos, alguns devem ter, a palavra manifestação, ela significa o quê? Desnudamento. É como se tirasse umas escamas dos olhos. Significa exibição ou revelação. E aí fala bem assim, olha o que é manifestar. Aí quando eu vou ver o que é manifestar, primeiro, manifestar é um adjetivo. Adjetivo é o que dá característica a um ser, que significa fazer brilhar. Diga-se comigo, fazer brilhar. E aí manda olhar também manifestamente. Diga-se comigo, manifestamente. Aí manifestamente significa o quê? Ousadia, coragem, aparição pública. E ainda tem a palavra que manifestamente dá para nós, que significa escrever tudo antes. Olha só, está começando a entender? Escrever tudo antes. O que é revelação? Te mostrar algo, algumas coisas que já aconteceram, palavra de conhecimento, algo que ainda está para acontecer, coisas do futuro. Ou seja, a manifestação é uma bilateralidade. Tem a ver com o espiritual, mas também tem a ver
com uma posição de homem que abre porta para o espiritual. Quem está entendendo diz amém. Quando nós falamos muitas vezes em manifestação, nós imaginamos muitas vezes o que, meu amado? Um fogo que cai do céu e você vê, ou um irmão que cai e começa a fazer coisas diferentes, ou sei lá, ou de repente uma nuvem que muda de cor. Sei lá, tem pessoas que querem espiritualizar demais as coisas, sabe? Que querem tornar, quando muitas vezes as coisas de Deus, ela é tão poderosa e tão simples, e conta com a participação de cada um de nós, sabe? Deus conta com a participação de você, com o espírito de ousadia, coisas que é feito através de você. Manifestação não é um sentimento, manifestação é uma ação que provoca resultado. Vou trazer um exemplo de uma manifestação que nós tivemos há pouco tempo, principalmente na política, quando todos foram para a rua, lembra? Todo mundo foi para a rua com um propósito para determinar uma mudança específica, que alguma coisa mudasse em uma determinada situação. E aí todo mundo junto, botou camisa, se preparou e foi. E de fato aconteceu. Vários impeachments, foram 2, né? Na história do Brasil, aconteceu. E é exatamente isso. Manifestação é uma ação do homem em prol de algo que está para acontecer, como também pode ser algo completamente divino. Mas Jesus detalhou exatamente quais são os sinais da manifestação que cercam, ou que é operacionalizada através do nosso próprio Jesus, que está lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, que diz assim, abre comigo a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 16, versículo 17, aleluia, diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, e porão mão sobre os enfermos e os curarão. Estes são os sinais que cercam aqueles que creem no Senhor, aqueles que guardam os preceitos do Senhor. E estes são os sinais que Deus quer que a igreja Hebron vivencie nesses últimos tempos. Estes são os sinais que Deus quer que cerque a tua vida, aonde quer que você vá. E é tão poderoso que no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 20, mostra exatamente que se nós crermos, nós veremos os milagres acontecendo na nossa vida e os sinais da manifestação do Senhor. Quando diz a respeito dos discípulos, que falou assim: e eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que Jesus havia dito que ocorreria. Queridos, nós não podemos aceitar viver uma vida sem a manifestação do Espírito Santo de Deus, porque essas manifestações são os sinais que Deus disse que seguirá a minha e a tua vida, sabe? E o quanto você tem se colocado à disposição do Senhor para viver esta realidade? Será que muitas vezes nós temos feito a nossa parte guardando os mandamentos, ou no sentido que nós havíamos aprendido, achando que mandamento é simplesmente uma ordem, ou então vindo para a igreja na hora certa, sentando no banco, na hora que o ministro manda levantar a mão, você levanta a mão? São as ordens, as obediências que a gente faz em uma religião, em um momento específico.
Mas nós precisamos entender que guardar os mandamentos é viver os preceitos do Senhor, é ter uma vida de disponibilidade, aguardando o sinal do Senhor, para que Ele venha operar através de cada um de nós. E eu tenho uma excelente notícia para você, meu amado. Deus, nesta noite, Ele quer que você flua nos sinais e que Ele se manifeste através da sua vida. Mas é necessário saber, você está disposto a viver toda esta realidade? Se a resposta for sim, convido a ficar em pé nesta noite. Nós não podemos ficar desapercebidos diante daquilo que o nosso Deus está falando ou está fazendo, porque a palavra de Deus diz que existe uma turma de pessoas lá fora, gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, para ver aquilo que Deus vai manifestar através da minha e da sua vida. E Deus conta com cada um de nós. Você pode fechar os teus olhos. E se você é um daqueles que quer se colocar à disposição do Senhor, feche os teus olhos e diga assim: Senhor, conte comigo. Feche os teus olhos e ore nesta hora. Diga: Senhor, oh Deus, aleluia, flua neste lugar, Senhor. Nós somos a geração da manifestação do Senhor, Pai. Oh Deus, ora baceira da maneira amada. O quanto você está disponível para o Senhor, meu amado. É hora de levarmos a sério tudo aquilo que Deus tem para nós, para este tempo, para a tua vida. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar. Flua neste lugar. Transborda teu amor. A ti me achegarei, a ti me achegarei. Teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. A atmosfera já mudou. O teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está. A atmosfera
A atmosfera já mudou, estás aqui. O teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Envolve-nos, Senhor. Hebrom, Igreja Viva.